O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, negou o pedido da Procuradoria-Geral da República para arquivar uma investigação contra o presidente Jair Bolsonaro por suposto vazamento de dados sigilosos da Polícia Federal. Na decisão, Moraes alega que os pedidos da vice-procuradora Lindora Araújo não deveriam ser conhecidos por impertinentes e intempestivos, ou seja, considera não ser constitucional impedir o andamento das investigações. O caso envolve a divulgação de dados de uma operação da Polícia Federal que investigava um ataque hacker ao Tribunal Superior Eleitoral. O parecer contrário ao inquérito havia sido enviado pela PGR na segunda-feira. Além de se manifestar pelo arquivamento do inquérito, Lindora acusou Moraes de violar o sistema processual acusatório na medida que decretou diligências investigativas e compartilhou provas de ofício, sem prévio requerimento do titular da ação penal e até mesmo da autoridade policial. Se eu não estou enganado, o Alexandre de Moraes foi promotor. Acho que ele trabalhou no Ministério Público. Tendo trabalhado ou não, ele deve ter tido aulas suficientes, por menos aplicado que fosse, para entender que a acusação é feita pelo Ministério Público, como lembrou a vice-procuradora. Ele sabe disso. Deliberadamente, ele esquece isso para se transformar também em promotor do caso em que ele age como como investigador, delegado, agora promotor também, juiz e réu. Ele sabe que isso é ilegal, ele sabe que é inconstitucional, então ele sim está fazendo uma provocação político-eleitoral. Esse livro que eles acabaram de lançar, Os 11 Ministros, tem o nome que o José Roberto Guzzo, em mais um artigo brilhante na revista Oeste, qualificou de piada pronta. O livro tem o título de Liberdades. Cada um trata de uma. Desculpe. Deu pra Tá tudo desligar? sob controle. Tava gravando o que eu falava. Pode gravar, não tem problema nenhum. O mundo inteiro tá vendo. Eles tratam de liberdade sempre com ressalvas. Todas. Tem palavras, como foi lembrado ontem, que não precisa de adjetivo. Liberdade é liberdade. Liberdade de expressão. Eles gostam de colocar aquelas condicionais. Liberdade com responsabilidade. Liberdade com não sei o quê. Então é o seguinte, eles transformaram esse livro numa cartilha dos ministros que substitui a Constituição. Isso é ilegal, é imoral, o que engorda é o que eles comem em matéria de lagosta, tal, mas é ilegal e imoral e deveria, em qualquer corte suprema, semelhante a essa, provocar um pedido de afastamento. Só que ali mexeu com um, mexeu com todos, eles são um time. Mas como é que pode alguém violentar a Constituição tão cinicamente e nada acontecer? Eles acusam a gente. Quer dizer, nós estamos afrontando o Supremo. O Supremo está interpretando a Constituição como quer e de maneira errada. Eles não podem reescrever todos os textos que tratam de direitos. É o que eles fazem nesse livro. Direito de ir e vir, por Gilmar Mendes. Eu digo, ele vai proibir ele vai considerar crime hediondo vaiar algum ministro do Supremo que apareça indo e vindo de tênis em Portugal, por exemplo. Então, o que está acontecendo é muito grave. Ele está ignorando o Ministério Público, desmoralizando o Ministério Público, como ele tentou fazer com a Presidência da República e com a Presidência da Câmara. Presidência da República em vários casos, começando pela nomeação da superintendente, da Polícia Federal. E o Congresso, começando pela Câmara, com a prisão do deputado Daniel Silveira. Então, até onde vai essa provocação? Quem o elegeu para isso? Por que ele pode tudo? Não há um ministro que leia a Constituição para ele?
É o que deveriam fazer, pelo menos, os indicados neste governo. Pelo menos, leiam a Constituição todo dia. Eu lembro de novo que no comício das diretas, o maior que eu já vi, o avô do Guilherme Fiuza, pode falar do avô, né, Guilherme? Leu uma linha na abertura do discurso dele. Estou falando do doutor Sobral Pinto, Heráclito Fontoura Sobral Pinto. Ele leu uma linha. Começou o discurso dele perto da Candelária assim: todo o poder emana do povo e em seu nome será exercido por representantes eleitos ou diretamente. Pronto, a multidão aplaudiu, entendeu, e é isso que alguém precisa ler, sobretudo nas manifestações de 7 de setembro. Vamos ler isso, vamos ler a Constituição. Essa é a argumentação de quem discorda das ilegalidades e dos crimes praticados por ministros do Supremo. O Miro Teixeira, um ex-parlamentar, Augusto, dizia que a Constituição brasileira deveria ter apenas 2 artigos. O primeiro: todo brasileiro tem que ter vergonha na cara. O segundo artigo: estão revogadas as disposições em contrário, né? Para se ter uma ideia. É do não conhecer que eu falo que era um caso típico. Veja bem, o juiz vai decidir entre a defesa e o Ministério Público. Se o Ministério Público está pedindo para arquivar, se a defesa está pedindo para arquivar, não existiria outra opção do juiz, né? A não ser arquivar.